Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Paladino e sejam bem-vindos ao meu canal. O foco principal do canal de início era estudos e lifestyle, mas quem me conhece bem sabe que desde sempre eu gostei de casos criminais. Vivi assistindo casos na TV, depois descobri ótimos canais aqui no YouTube e é disso que eu vou falar hoje. Então, esse é o primeiro caso, eu peço que vocês se inscrevam, deem like no vídeo e deem os seus feedbacks nos comentários. E o primeiro caso que eu vou trazer aqui é o caso da Brianna Denison. Nascida em 29 de março de 1988, em Reno, Nevada, Brianna Zunino Denison era uma garota muito espirituosa e amada por toda a sua família, considerada por todos uma menina muito simpática e amigável. Brianna estudava psicologia na Santa Barbara City College e durante as férias de inverno de 2008 resolveu passar um tempo com sua família e amigos em Reno. No dia 19 de janeiro de 2008, a Brianna resolveu pedir autorização da mãe dela para participar de um festival de snowboard que teria na cidade de Reno. Era um festival muito conhecido, iam ter vários eventos, vários shows. E a mãe, por sempre confiar na filha, nunca tinha tido nenhum problema em relação a isso, e por conhecer a amiga da Brianna, né, que a Brianna ia ficar na casa para aproveitar os eventos, deixou a menina ir sem nenhum tipo de problema. Assim, na noite de sábado, a Brianna dormiria na casa de sua amiga Hunter, também estudante, e elas, junto com uma colega de quarto de Hunter, poderiam aproveitar melhor todos os eventos do festival, até porque a casa da Hunter, uma casa bem pequena, era como se fosse um sobrado, era bem mais próxima dos eventos do que a casa da própria Brianna. Então a mãe dela, como eu comentei, sem ver nenhum tipo de problema, de empecilho, deixou a jovem ir passar a noite com as suas amigas. Então, naquela noite, as amigas e mais um grupo de amigos foram em vários eventos, vários shows, né, do festival. Como eu falei, eram vários eventos, não era só um. Então, elas passaram por vários locais, vários shows, restaurantes, e mais pro fim da noite, os amigos resolveram parar em um restaurante dentro de um cassino. Era como se fosse um bar-restaurante, e ficaram lá mais ou menos até as 4 da manhã conversando, né, batendo papo como todo jovem. Então, por conta do horário, como eu falei, ficaram até as 4 da manhã mais ou menos conversando, as meninas aceitaram carona dos outros amigos, né, dos meninos que estavam com elas, e eles foram até a casa da Hunter, né, levaram as três até a casa da Hunter, e como era muito pequena a casa, como se fosse um sobradinho, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, a Brianna dormiria na sala, enquanto as meninas dormiriam no único quarto da casa. Naquela manhã, quando Hunter acorda, ela desce e percebe que a Brianna não estava no sofá. Ela estranha de início, mas não se importa tanto. Quando ela se aproxima, porém, do sofá, ela percebe que no travesseiro da garota tinha uma mancha de sangue e uma mancha de rímel, né, de maquiagem, como se o travesseiro tivesse sido posto na face de alguém, né, no rosto de alguém. Assustada, a menina chama a colega de quarto, elas ligam para os pais da Brianna e posteriormente chamam a polícia. Nos dias seguintes, o Departamento de Polícia de Reno iniciou uma investigação, isolando inicialmente o último cômodo em que Brianna fora vista. Então, lá eles concluíram que realmente o sangue do travesseiro pertencia a Brianna, além de constatarem o DNA masculino não identificado no banco de dados. 2 dias após o desaparecimento, a polícia praticamente isolou toda a área da Universidade de Nevada em busca de pistas, interrogando os alunos para saber se alguém poderia contribuir com a investigação de alguma maneira. A polícia descobriu mais tarde que o DNA encontrado na cena do crime estava relacionado a 2 ataques sexuais que haviam acontecido em meados de novembro e dezembro de 2007. Um grande número de voluntários estava em busca da garota. Inclusive, uma das pessoas que estavam ajudando nas buscas era a própria primeira-dama da região. No dia 15 de fevereiro de 2008, Alberto Rimanes, um funcionário de uma empresa local, estranhou ao retornar de seu horário de almoço algo laranja, forte e brilhante que se destacava no meio da neve, embaixo de um pinheiro velho de Natal. Ao chegar mais perto, achou que se tratava de um manequim, só que ao se aproximar ainda mais, percebeu que ele estava diante de um corpo humano. A emergência foi chamada e logo que chegaram constataram que o corpo na vala rasa pertencia à jovem Brianna Denison, o que logo foi confirmado por uma autópsia.
Brianna foi encontrada com o braço esquerdo erguido sobre a cabeça e o braço direito ferido. Além disso, embaixo da coxa direita da garota tinham 2 peças íntimas femininas. De acordo com a patologista forense, doutora Ellen Clark, a causa da morte fora estrangulamento por um cordão fino. Então, ela constatou que possivelmente uma das armas do crime fora justamente a calcinha encontrada embaixo da coxa da garota. Além disso, foi constatada violência sexual. Nas calcinhas, estranhamente, foram encontrados 2 traços de DNA. O primeiro correspondia ao DNA masculino encontrado na cena do crime e o segundo correspondia a um DNA feminino que não pertencia a Brianna Dennison, o que de início intrigou bastante a polícia. A fim de viabilizar as investigações, os policiais resolveram entrar em contato com as vítimas dos ataques sexuais de 2007, até porque o DNA masculino era o mesmo, e dessa forma os policiais conseguiriam traçar de alguma forma o retrato desse indivíduo. O primeiro caso ocorreu no dia 22 de outubro de 2007, sendo a jovem atacada brutalmente e violentada sexualmente no estacionamento de sua universidade. O segundo ataque ocorreu no dia 13 de novembro de 2007, em que uma estudante de 21 anos foi atacada por um homem que tentou estrangulá-la. A garota tentou gritar o máximo que pôde, mas não foi ouvida. Assim, o abusador desferiu um golpe na cabeça da garota e fugiu. Em dezembro de 2007, ocorreu o terceiro caso. Uma garota estava voltando para o seu complexo de apartamentos na Rua Norte Virgínia e foi surpreendida por um homem que a atacou e tentou estrangulá-la. O suspeito levou a garota para uma caminhonete, dirigiu até um local deserto, abusou da garota e depois a levou para casa. Como uma espécie de troféu ou recompensa, o suspeito guardou a calcinha da vítima em seu bolso. A garota afirma que uma das coisas que mais chamou sua atenção foi que no banco da frente da caminhonete havia um sapatinho de bebê. Na época, o DNA masculino encontrado nos 3 casos não batia com nenhum no banco de dados, o que fez com que os casos fossem praticamente esquecidos durante esse período. Mas depois da morte de Brianna, já sabiam que estavam atrás do mesmo indivíduo. As vítimas ajudaram a esboçar um retrato falado do suspeito, além de conseguirem identificar a caminhonete do homem, o que facilitaria demais a investigação policial, que parecia estar se desenvolvendo cada vez mais, com uma série de pistas e informações recebidas pelo Departamento de Polícia de Reno. A repercussão do caso era enorme. No dia 23 de fevereiro de 2008, mais de 3.000 pessoas participaram de uma cerimônia em honra a Brianna Dennison, que aconteceu no Centro de Convenções Reno Sparks. No fim de março de 2008, na data em que seria o aniversário de 20 anos de Brianna, foi organizado um memorial em Reno, que contou com amigos e familiares da vítima. Em setembro de 2008, foi organizada pela família uma campanha conhecida como Tie a Ribbon for Bri Day, em que as pessoas amarravam um laço azul em homenagem à garota, a fim de reforçar a memória de sua morte e não deixar o caso ser esquecido. A esse ponto, a polícia já tinha recebido mais de 10.000 denúncias sobre o suspeito ou sobre a sua caminhonete ter sido encontrada em algum lugar, mas essas denúncias não chegaram efetivamente a ajudar a polícia a encontrar o suspeito. Até que em 1 de novembro de 2008, a polícia recebe uma ligação anônima de uma mulher que afirma conhecer um homem chamado James Biella. Ela diz que o James estava apresentando um comportamento muito estranho e era considerado um indivíduo violento. Além disso, ele parecia demais com o retrato falado esboçado pelas vítimas, o que pareceu preocupar a mulher. No dia 7 de novembro de 2008, os investigadores vão até a casa do James Biella para interrogá-lo e ele se recusa prontamente a fornecer uma amostra de DNA, o que no mínimo já era muito estranho. Posteriormente, os investigadores descobrem que o James tinha acabado de vender uma caminhonete que batia com todas as características da caminhonete em que uma das vítimas fora abusada. James morava com a namorada e os dois tinham um filho pequeno. Ela estava nitidamente preocupada com a situação e resolveu permitir que a polícia extraísse o DNA de seu filho de James também, para que com os testes de laboratório pudessem chegar na conclusão se o DNA encontrado na cena do crime realmente batia com o DNA de Biella. A amostra de DNA do filho do casal comprovou aquilo que a polícia já desconfiava. O DNA encontrado na cena de crime era de James Biella.
No dia 25 de novembro de 2008, um mandado de prisão foi emitido e Biela foi conduzido ao presídio de Washoe County e submetido a um teste de DNA, que confirmou o que já havia sido imaginado. Descobriu-se ainda que James Biela era um homem controlador e violento, e que havia ameaçado sua ex-namorada em 2002 com uma faca. Uma coisa que me marcou muito nesse caso foi que quando eu assisti pela investigação Discovery, se eu não me engano, era um programa chamado Unusual Suspects, eles mostraram o vídeo da namorada do James e do James conversando um pouco antes do julgamento, e realmente a namorada dele estava incrédula, não conseguia de nenhuma forma acreditar que ele havia sido responsável pela morte da Brianna e pelo estupro das 3 jovens. E é muito triste, até porque ela era mãe do filho dele e ela forneceu a amostra de DNA esperando inocentar o namorado. James Biela foi acusado pelo estupro e assassinato de Brianna Dennison, além do sequestro e estupro de outras 3 estudantes. O júri era composto por 8 mulheres e 6 homens que consideraram o indiciado culpado. James Biela foi condenado à morte por injeção letal pela morte de Brianna em 2 de junho de 2010, por unanimidade do júri, e a mais 4 prisões perpétuas pelos demais crimes que cometeu contra as jovens. Os advogados de defesa do James tentaram trazer à tona o fato da infância dele ter sido muito conturbada e instável, o que poderia contribuir, obviamente, com os seus comportamentos agressivos, violentos, mas o júri pareceu não acatar e, por unanimidade, condenaram James à morte. No caso, se depois de ameaçar a sua namorada em 2002, o DNA de James tivesse sido recolhido e colocado no banco de dados, o destino de Brianna e das 3 jovens poderia ter sido diferente. Em maio de 2013, foi criada a Lei Brianna por iniciativa da família da jovem, e a lei dita que, impreterivelmente, no momento da prisão, o DNA do indivíduo suspeito deverá ser coletado e colocado em um banco de dados. Esse banco de dados pode ser acessado por qualquer autoridade nos Estados Unidos, e isso tem ajudado a resolver inúmeros crimes. Como eu comentei com vocês, esse foi um caso que me marcou muito, porque foi o primeiro caso criminal que eu assisti na investigação Discovery. Eu assisti esse caso em 2014 para 2015, eu não vou me lembrar muito bem, e desde então eu comecei a ter muito interesse pelo tema, então eu resolvi trazer esse caso em primeiro para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo disso, então se vocês puderem dar um apoio, deem um like, se inscrevam no canal e comentem para eu saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo. Além disso, se vocês tiverem ideias de algum caso que eu possa trazer aqui, que vocês vão gostar, podem comentar também. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.